Olá, tudo bem? Boa tarde, já é quase chegando a noitinha. Nós estamos aqui no estúdio Pipoca e Guaraná com um convidado excepcional, um cara inteligentíssimo. Eu tô assim, até agora de bobeira, não sei como eu vou fazer para bater esse papo com ele. Eu vou fazer um esforço muito grande para trazer um conteúdo para vocês aqui qualificado, porque, ó, como diz um colega aí, o pau vai torar aqui agora. A gente vai bater forte, porque é algo excepcional que nós vamos falar aqui. Nós estamos com Osni Souza, ele que é CEO da empresa Sofia Digital, que depois eu vou tentar descobrir aqui, que é essa Sofia aqui, Isso aí. digital. Ele também é empreendedor, né, investidor, é palestrante, é pai, é esposo de uma menina linda que eu sou apaixonada, terapeuta maravilhosa. Eu E, também. e ele vai contar um pouquinho para nós como que funciona para mim e para você essa trajetória com IA. Tudo bem, Eugênia? Tudo bom? É um prazer estar aqui, Vivi. Muito bom, muito legal. Vai ser um papo. Faltou alguma coisa nessa Não, apresentação? não, tá ótimo, tá excelente. Porque assim, quando a gente fala de IA, para a Sim, gente é um desafio, que a gente que é empreendedor, a gente fica o tempo todo tentando arrumar uma forma de colocar a IA, de inserir a IA. E, assim, bem da verdade, o que eu tenho visto com os empresários que a gente conversa por aqui é que eles têm dificuldade mesmo, eles não sabem como sim, fazer. Então, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, você dando uma dica para esse pessoal, como fazer para inserir a IA dentro das operações deles. legal. O trabalho, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente parece que está falando só de tecnologia, né? E a inteligência artificial, ela é um segundo movimento mais forte, mais intenso e mais rápido do que a internet, que a maioria de nós passou por aquele movimento de um mundo sem internet e sem mobilidade e um mundo que hoje você não consegue mais sair com o teu celular e se você sair de casa com ele sem internet, ele vira um peso de papel. É verdade. O que a internet e a mobilidade levaram alguns anos para fazer, a inteligência artificial está levando algumas semanas. Nossa. Então, qual que é o ponto, né? Você perguntou o que que o empresário precisa fazer. Na verdade, eu digo o seguinte: o que que o profissional, o que que o cidadão comum, o que que o empreendedor, o líder, né, de movimentos e líder de empresas e equipes precisa fazer? Ele precisa aprender a quebrar a barreira cultural. Nossa. Começa por aí. Então não Perfeito. é sobre tecnologia, é sobre como eu interajo com o mundo ao meu redor. O mundo ao nosso redor hoje é um mundo com internet. Nós temos internet aqui, ó, no ar. Sim, Nosso celular está funcionando e você está usando ele, conseguindo usar por causa disso. exatamente. Então não se trata mais, não interessa se você usa tecnologia e trabalha com ela e é especializada nela ou não. Nós não somos diferentes usando a internet. Não importa se eu uso tecnologia, sou especialista há 20 anos e você é ou não é, ou é mais especializada que eu. Importa que nós usamos essa ferramenta tecnológica como parte do nosso dia a dia, profissional e pessoal. A IA, ela já faz isso, só que o impacto dela na cultura do ser humano é pelo menos umas 10, 50 vezes maior do que a internet. E num espaço que o nosso cérebro não consegue processar. Essa é o grande desafio que nós temos agora. Sim, é uma grande sacada, né? Sim, Porque quando você pega e substitui uma coisa que está, vamos botar assim, né? Mais limitado, que é a nossa capacidade humana, sim, porque a IA consegue fazer numa velocidade maior do que a nossa. Então, é um startar mesmo, né? De falar sim. assim, peraí, eu posso fazer isso aqui, eu posso tirar o desumanizar para trazer a IA. Aí eu quero te perguntar uma coisa que a gente bateu um papo aqui semana passada, um amigo nosso Uhum, farmacêutico, e ele falou legal. assim, Vivi, as minhas dificuldades com a IA é o seguinte: eu queria saber até que ponto eu consigo inserir a IA no meu produto de farmácia, porque ela vai ter esse feeling de Uhum, dizer para um medicamento, por exemplo, o exemplo que ele usou, né? Um xarope é para criança ou para adulto.
ela vai Sim, saber fazer esse diferencial? E aí eu falei para ele assim, ó, calma, calma, que a gente vai ter essa resposta. E a gente vai ter aqui um especialista sim, falando sobre isso, e a gente vai saber esses limites, até onde me convém e o que eu preciso fazer para poder inserir, por exemplo, nesse nicho dele de farmácia, que é um pouco um serviço tanto quanto delicado. com certeza. A barreira cultural, principalmente quando a gente fala de área de saúde, área de bem-estar, wellness, né? E quando a gente fala sobre a nossa essência humana, a gente tem o costume de, como uma barreira cultural, dizer o seguinte: ah, não, isso aí não, a IA não substitui isso. O fato não é substituição, o fato é complementação. Então, a empresa de farmacêutica, por exemplo, que é da área de saúde. Ah, perdão. Eu. A empresa de. Então, como eu estava dizendo, no caso dele, que tem uma indústria ou trabalha na área de farmacêutica, né? A gente tem algumas inteligências artificiais, algumas ferramentas tecnológicas, que elas são infinitamente mais capazes do que um ser humano hoje. Só que você citou uma palavra importante que é o feeling. Ah, mas tecnologia não sente. Então, é aí onde entra o ser humano interagindo com a tecnologia. A gestão, a criatividade, a sacada, o insight é do ser humano. Então, o que nós precisamos nos tornar especialistas Nossa. não é em inteligência artificial, é em saber pensar, pensar com o segundo cérebro, pensar com uma ferramenta que é mais capaz do que eu. É igual o carro. Se você colocar um carro, ligar e eu falar, não, mas eu sou bom de corrida, você sempre vai me vencer com o motor do carro. Mas eu não sou inferior ao carro. Eu consigo controlar um carro. A inteligência Verdade. artificial e qualquer outra tecnologia, como a internet, você tem armas dentro da internet. Sim, Você tem formas de agredir outras pessoas moral, emocionalmente dentro da internet. E há muitos anos. é verdade. Mas você também pode evangelizar, você pode salvar vidas, você pode promover um tratamento à distância, até cirurgias à distância, graças à internet. Que Sim, nós é estamos. uma escolha, né? É Como uma você vai escolha. escolher agir Exatamente. junto, interagir. Eu brinco um pouco, porque como a minha área envolve bastante tecnologia, né? Que é na relação dos mini mercados, o que eu Sim, sempre falo para o pessoal, gente, o sistema é intuitivo, né? Ele exato. precisa da sua interação, ele vai ter o ponto que ele vai agir sozinho, mas ele também vai precisar de você interagir, de você Total. alimentar isso. Sim, Então, assim, eu não estou falando nenhuma besteira quando eu digo que precisa ter uma integração entre o tecnológico e o humano. total. Sempre, né? Sempre vai ter. A gente sempre. O fato é que a questão da barreira cultural, novamente, nós temos medo. As pessoas falam, e os empregos vão acabar? A Na- internet não acabou com os Não empregos, acabou, gente. mudou, né? Pelo Mudou. contrário, é. Ela mudou. Eu vou até mais atrás. A era industrial, ela foi uma mudança de paradigma para a humanidade tremenda. Você tinha um amolador de faca, você tinha o arado que puxava com um cavalo. E de É repente você falou: agora eu verdade. tenho indústrias, eu não preciso mais disso, eu estou produzindo em Sim, massa. Eu não faço mais carro de forma artesanal, a não ser que ele valha milhões de dólares. sim. Então, nós temos uma mudança. A internet promoveu outra mudança. Coisas que eu não conseguia alcançar se tornaram fáceis. O global virou uma coisa que está dentro do nosso bolso. O que a Verdade. IA vai fazer? Ela vai mudar a forma com que a gente trabalha, interage também. Tem Sim. coisas que eu faço hoje que já não fazem mais sentido. Tem empregos que ainda existem que já não fazem mais sentido. E as empresas já estão começando a É perceber. entender isso. Né? E aí vem o medo. Fala, puxa, mas será que eu vou ficar obsoleto? Né? Nós já temos CEOs de empresas falando assim, a inteligência artificial que a gente está criando dentro da nossa empresa, da nossa cultura, está chegando num ponto que eu estou ficando obsoleto. Ela pode se tornar o CEO da empresa e não precisar mais de mim. Uau, nossa! Olha só. Como assim? Então, se eu. É, A gente volta àquela questão do carro. Ele anda mais rápido do que eu, e agora? Mas não se trata disso. Se trata de como eu vou me posicionar. Talvez a gente não precise mais de um CEO humano, mas precise de um gestor de insights, de ideias, de criatividade.
Sim, Você que tem até... esteja ali, volta a Exato. falar, que esteja alimentando, né, a Sofia. Me conta um pouco sobre o projeto da Sofia. Sim, eu conto sim. Sofia é uma marca que surgiu em 2016, 2015 para 16, que é o nome da minha filha, que tem 15 anos, Ah, eu né? desconfiei! É Legal, a que Sofia, bonito. né? Que é a minha filhota, e ela já. Eu falo filhota, mas ela tem 15 anos, é uma moça linda. E essa empresa surgiu praticamente 10 anos depois da minha empresa de tecnologia, que tinha outro nome. Ela se chamava em inglês um acrônimo que significa Negócios, Relacionamentos e Tecnologia, né? Nossa, que Business legal. Network e Technology. E aí, até 2017, essa marca não existia, Sofia. Ela surgiu com a nossa iniciativa, nós montamos uma empresa, uma agência de marketing, que as pessoas normalmente chamam de agência de marketing. E o que, que aconteceu para aparecer um tracinho ali no Sofia? Né? É uma jogada de marketing para né, deixar mais aparente o IA. Não foi só isso. E isso é uma sacada em si para qualquer empresário, para qualquer líder de movimento. Em 2023, ou seja, um ano depois que a inteligência artificial generativa foi apresentada ao mundo, Osni, palavrão é esse? Inteligência artificial generativa. É o ChatGPT. É Aham, a sim. capacidade que você tem de conversar em português ou outras cento e tantas línguas com um computador, com uma inteligência artificial e ela entender e te responder. A gente usa isso em várias interfaces. Então, quando um ano depois que isso surgiu no mundo, e a gente não estava atento, porque a Caramba. gente usa IA no nosso laboratório, na nossa área técnica, desde 2010. Não é uma coisa nova, inteligência artificial. Aprendizado de máquina, Big Data, né? Redes neurais não são coisas novas, não são coisas que têm 5 anos, tem 15 anos, tem até mais. Eu conheço há 15 anos. Caramba, né? São... É cultura. As pessoas só Exato. não Não sabiam sabiam. o quanto isso já era Sim. trabalhado. Exato. Então, voltando à história, quando a gente percebeu isso, a gente percebeu que as coisas iriam mudar e iriam mudar muito rápido. Aí eu tinha duas opções. Me manter ali falando, não, eu não vou participar desse movimento, eu vou ficar aqui na minha, apostando no que já funciona. Ou eu podia falar assim, não, eu preciso causar uma disrupção, contrariando a minha própria cultura, porque a gente quer conforto. A Sim, gente quer o sempre. time que está ganhando, a gente quer manter ele ali. Só que ele está ganhando até que dia? Até que horas? Até que ponto eu Até posso que confiar ponto? nessa vitória? Exato. E aí a Nossa. gente decidiu fazer uma fusão da empresa de tecnologia com a empresa de marketing e vendas, porque a gente percebeu que daqui a um pouco tudo ia ser uma coisa só. Por causa da inteligência artificial. Nós percebemos que aquele time, aquele squad de marketing, aquele time de desenvolvedores de Nossa. tecnologia, eles iriam mudar, talvez eles iriam ser substituídos, talvez algumas pessoas tivessem que ser capacitadas com ferramentas de inteligência artificial e não aconteceu outra coisa. Isso já está acontecendo de uma forma cada De vez uma mais forma bem intensa. acelerada até. Eu Exato, digo bem exato. acelerado. Então, nós fizemos algo bem desafiador, que é fazer a fusão de dois negócios que são distintos, né? Eu não Sim. dependo, um não depende do outro, mas nós percebemos que era o melhor a se fazer, porque outro dia um amigo meu de outros tempos, né, que eu conheço há mais de 5, 6 anos eu conheço ele perguntou, qual o seu time? Eu falei, você está fazendo o quê? Antes de responder, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou trabalhando na área de marketing, né, na parte de performance, de publicidade. Eu falei, então, a tua profissão aqui dentro da empresa, ela já não existe mais, ou melhor, ela não é exercida por um ser humano. Nossa. Ela é exercida por um sistema, uma inteligência artificial, que foi fabricada aqui dentro para esse fim. Voltando à tua questão daquele setor farmacêutico, uma das coisas que a gente faz é capacitar líderes para que eles possam enxergar suas próprias necessidades e implementar a inteligência artificial de forma personalizada. Eu não tenho um produto pronto para entregar para ele. Falar, usa isso no teu setor farmacêutico que vai funcionar. Não. Ele vai ter que usar a criatividade, a história, a bagagem Sim. para modelar uma solução onde o que ele levaria há anos atrás, sei lá, 6, 12, 24 meses, ele vai fazer em poucas semanas. Sim. Porque afinal de contas, a gente ainda continua treinando pessoas, né? Com Para certeza. assumir responsabilidade dentro das empresas e tal. Não muda muito. Não. Não muda muito. O que vai mudar é que ao invés de você pagar todos os impostos com mais uma assinatura de carteira, você tem um sistema que vai te aparar.
Sim, Que é um pouco do que a gente vê com o mercado autônomo, né? A Uhum, gente funciona 24 horas todos os dias, porém, a gente tem lá um sistema que tá atendendo ali self-service. A pessoa vai lá, compra e vai embora. A gente só monitora. Então, é um tanto quanto parecido, porque até para chegar nesse ponto, a gente precisou ali fazer a primeira compra, abastecer no sistema, para depois levar para a loja, para depois isso girar. sim, Então, a gente diminuiu 2 funcionários, né? O caixa e o repositor, sim. e matou 2 coelhos com uma cajadada só e segue crescendo junto com a tecnologia, porque a tecnologia cada vez nos ajuda mais e mais dentro desse setor. Tem sido assim uma forma muito promissora para quem está do outro lado da mesa. Então, não é muito diferente, né? Porque você está ali é, cada vez mais levando a Sofia ou né, o outro sistema que você for usar de forma indutiva para que você possa escalar dentro do setor. Exatamente. E olha que interessante. Isso é uma, eu vou até olhar lá para a câmera, né, para falar. Faça, por favor. Olha que interessante. O mercado autônomo, a grande sacada dele não é a redução de custo operacional ou de funcionários ou de ser uma empresa enxuta. Não é isso. Ele nada mais é do que uma sacada, um insight que a Vivi e outras pessoas perceberam sobre como atender a demanda atual do mercado. Eu não quero mais aquele mercado convencional. Eu, Osni, e muitas pessoas também não querem. A disrupção ela é necessária. Então, se você está fazendo a mesma coisa ainda, por favor, pare e pense. É verdade. Porque quando você começa a gerar novas atitudes, você vai colher novos resultados. Então, Exatamente, é isso aí, se é a gente sobre está em isso. busca de resultado novo, não tem como conseguir fazendo as mesmas coisas. Aí eu gostaria que você falasse assim para o nosso público, Sim, desse para eles, né, uma dica, né? Porque as pessoas vêm falando, né, sobre escalar, 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 né? Quais são as estratégias para escalar dentro da minha empresa com a IA? legal. A escala, ela vem de um método que não é de hoje. A IA, ela só intensifica, valida e facilita o processo. Ah, você pode repetir? Olha, a inteligência artificial, né, a escala, ela não existe ou vai ser intensificada só por causa da IA. Ela é um processo que envolve uma série de fatores, inclusive a IA ela vai ser um facilitador. Vai ser um dos grandes facilitadores, não só de redução de custo e aumento de produtividade, mas se você não tiver um plano, você não vai conseguir usar a IA da forma que você poderia ou transformar o teu negócio e a tua operação. Essa é a realidade. Então não é sobre IA novamente, é sobre o líder. Não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, novamente. Exato. Então, trazendo assim um processo de escala claro que a gente aplica nas empresas, né? A gente vem atravessando algumas eras tecnológicas e eras de mercado e de Sim, negócios. Então, a gente teve uma era onde a informação era muito importante. Uma das primeiras, e ainda é, uma das sim, primeiras coisas que você fazia era se educar na área que tinha sentido para você dentro da tua operação ou no que você gostaria de investir. Por quê? Porque você trazendo essa educação para dentro da cultura da empresa, da tua operação, você resolvia alguns problemas. Isso acarretou um outro problema. Você não tem mais tempo para estudar tanto quanto você tinha, porque a tua rotina mudou. E ela mudou não foi só por causa da IA, ela mudou por causa da nossa cultura que está mudando, ela está ficando mais acelerada. sim. Né? O empresário, antigamente, ele era um jogador de xadrez. Ele tinha que ser estrategista, e se eu enxergasse algumas jogadas à frente de você, eu saía na tua frente. Exato. Hoje em dia, quem falou isso foi o ex-CEO da Google, tá? Eu estou parafraseando ele. Hoje em dia, o empresário ele é um jogador de squash. Ele tem que estar atento aonde a bola pinga e como ele vai rebater. Nossa, Então, é isso isso. é muito importante, a gente ter essa visão e não é mais um jogo de xadrez. Mudou o tabuleiro. Agora nós estamos numa quadra de squash e você tem que ficar atento aonde a bola está pingando. E tem que ser rápido. A velocidade com que você vai agir e reagir, ela está necessariamente ligada ao teu nível de sucesso e de escala. Exatamente. Ela vai Entende? influenciar diretamente no seu sucesso, Então, né? quando a gente percebeu
esse conceito, aí nós percebemos o seguinte, então não adianta mais eu entregar para a Vivi e para a empresa dela a educação, a consultoria somente, não adianta. Eu preciso trazer o pacote, ela não vai ter tempo de estudar IA, o que é IA generativa, modelos grandes de linguagem, e qual modelo ela usa, e qual que é a ferramenta que ela deve usar, se é o Cloud Code, se não é. Você não tem tempo para ficar estudando olha, depois de 2 semanas, porque o nosso cérebro continua o mesmo. Nós não recebemos um implante aqui, né? Ainda, do Elon Musk. Ainda. Então, o que a gente faz? A gente traz método, processos e implementa isso na empresa. E aí você vai se aculturando junto com a tua equipe dos processos que foram implementados. Geralmente eles vão ter tecnologia, metodologia ágil e inteligência artificial. Acho que o grande medo do empresário, né, que quer colocar a inteligência artificial dentro dos processos é esse, né? Eu vou ter esse tempo, Exato. ou alguém vai estar comigo me acompanhando. A gente tira um exemplo bem bacana. Eu lembro que assim que as lojas americanas colocaram autoatendimento, elas Uhum. colocaram junto alguém para orientar. Exato. Né? Então, você, empresário, não pense que vai ser diferente. É isso Quando aí. você estiver contratando a Sofia, você vai estar contratando um pacote, meu bem, com Exato. tudo que você precisa. Porque, assim, Sim. precisa trazer essa consciência. Eu penso, assim, que tudo de novo que a gente está trazendo, a gente precisa vir junto com a educação disso. Porque você vai precisar Total. educar esse público para ele Total. receber isso. É sobre cultura, é sobre educação, é sobre rotina, sobre hábito. Né? Os hábitos que nós temos hoje, por exemplo, eu vim de uma escola que o hábito era otimizar processos. De 2022 para cá, a palavra não é mais otimizar processo, é eliminar. Eliminar. E Nossa, agora? nossa. Eu não estudei para isso. Real. Não vi uma graduação nessa área. Onde que eu faço? E hoje a minha formação é engenharia. Os engenheiros até hoje são formados em otimização de processo. Ele vai otimizar um monte de processo que não deveria nem existir. Essa frase é do Elon Musk. Forte Eu tenho, eu demais. tenho centenas de engenheiros que ficam otimizando processos que não deveriam existir. É muito forte. Então, quando você tem essa visão, e nós estamos falando de um cara que, querendo ou não, gostando dele ou não, ele tem a sua contribuição, acho que na Sim, humanidade, com as coisas que ele fez, com as verdade. empresas que ele comprou, que são heranças tecnológicas aí centenárias, né? Que Tesla, fizeram total diferença na nossa vida na, hoje. na- na nossa vida. Então, a gente tem que... aí eu falo assim, pô, mas o Elon Musk é trilionário, dono da SpaceX e tal, e eu tenho um comércio, eu tenho uma padaria, ou eu tenho uma empresa de 5 funcionários. Eu aprendi uma coisa também com um outro empresário que diz o seguinte: se você quer se manter no mercado, você tem que ter a proa grande. A proa baixa, ela afunda muito fácil também. Porque o mercado ele não é um mar de rosas, ele não é um oceano azul, nem sempre. Ele também tem os seus altos e baixos, ele tem as suas marés, ele tem as suas, Sim. as suas tempestades. Então, independente do seu tamanho, do tamanho da empresa, a mentalidade do líder, ele tem que acompanhar o mercado. E o mercado ele não vai esperar a gente. A bola vai pingar na nossa quadra e a gente tem que rebater. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo Ares, ele é da parte de empreendedorismo. E ele falou assim para mim, Vivi, a oportunidade ela não está nem aí para o seu momento. Aquilo naquela época me chocou num nível. Uhum. Ela vai passar por você e pronto. Sim, É você que precisa se antecipar para quando essa oportunidade passar, você está pronto. exato. E aí, pensando nisso, pensando nessa antecipação, pensando nesse recuo, né? Vamos tirar esse processo, vamos fazer algo que acelere isso, vamos modificar as coisas. Aproveitando esse gancho, o que você diria, né, para as empresas micro, macro, que estão pensando, né, em acelerar os processos delas? O que você diria para elas assim, vai por qual caminho? O primeiro passo, que é o que a gente provoca o líder, né? Então, o trabalho ele começa no CPF para chegar no CNPJ. Sim, Então, a provocação que eu faço com todo líder é o teu modelo de negócio, o teu plano de negócio, ele está adequado para essa data de hoje? Eu estou falando só nossa, hoje. Eu não estou falando do mês que vem. Mês que vem nós vamos ter que revisar novamente. sim, As revisões que eram feitas semestrais, anuais, hoje elas são semanais. sim.
E não é a gente que é pequeno ou grande ou médio. Isso vem das grandes corporações, das big techs, do Vale do Silício. As empresas que mais performam no mundo, a preocupação delas não é se o plano de negócio delas é bom ou não, é se está atualizado com o dia de hoje. Exato. Esse é o ponto. Então, depois que eu tenho essa visão de conseguir pivotar, de conseguir mudar rapidamente, porque vai ser necessário uma hora ou outra, aí eu começo a modelar a minha operação, as minhas vendas, como eu vou vender, o que eu vou vender. Se o que eu vou vender tem algum tipo de engessamento que não seja compatível com a velocidade desse jogo de squash que a gente já vive e vai viver cada vez mais, eu preciso pensar se aquele produto me serve ou não. Nossa, eu sinto que a gente vai ter que voltar aqui. Porque vamos lá. Caramba, muita coisa que eu quero ver, me abriu janelas aqui. Legal. Mas qual o maior desperdício que você vê hoje, nas operações financeiras? A operação financeira, você fala em relação a reduzir Aham. custos. Então, é a falta de consciência clara do líder das ferramentas e métodos que ele pode usar hoje, com pequenos investimentos de tempo financeiro e operacionais, para que ele possa ter resultados de redução de custo drásticos. Eu estou falando de 50%, 70%, 80% de custo. Nós temos ferramentas hoje que substituem postos de trabalho. Então, eu estou falando de salários de 3, 5, 10 mil reais por custos fixos de 1.000, 2, 3 mil reais. Isso é fato. Se a gente ficar aqui, vai ficar horas aqui mostrando os exemplos. Qual segmento você quer? Ah, eu quero segmento de É comércio, verdade. quero indústria. Então, a gente tem vários. E não só isso. Você tem modelos de negócio do mesmo negócio. Você tem 2 supermercados. Você é um exemplo disso. Você tem o supermercado que continua com caixa, continua com passivo Sim, trabalhista e financeiro gigantesco, e você tem um modelo que as pessoas preferem, você está onde elas querem, de uma exato. forma mais para não preciso pegar carro, eu não preciso ter uma série de trabalho. É, Então, é sobre isso. é, Será que a minha loja, será que a minha indústria, será que a minha empresa de serviços está trabalhando de forma compatível com o momento atual? Com todas as tecnologias e coisas que estão acontecendo, porque não é só tecnologia, nós estamos vivendo guerra. sim, Nós estamos à beira de você chegar amanhã e falar assim, Osni, está tendo racionamentos, corre lá no mercado. verdade. Eu já estou E a antecipado. gente já ouve, né, Sim, das sim, transportadoras isso. Porque a gente que trabalha com varejo já ouve das transportadoras. Ó, vamos ter um cuidado, porque o produto tal tá perigando de faltar. Então, exato, já é uma exato. realidade, né? E a gente tem que estar preparado. Assim, você nunca está preparado 100% para o campo de batalha, mas você pode se antecipar, como você falou. A gente Exatamente. deve se antecipar. Exatamente. Exatamente. Partindo aqui para o final muito rápido. Tem muita coisa para É perguntar, mas mesmo, é é mesmo. muito rápido mesmo. Eu queria saber, assim, como que a pessoa pode identificar que chegou o momento dela acelerar? Olha, Osni, eu quero acelerar, eu quero mudar aqui os processos, eu quero diminuir esses, eu quero dar uma reviravolta na minha empresa. Como que a pessoa consegue identificar que é esse momento? Eu vou falar lá para a câmera de novo. Ó, o momento é agora. Já passou da hora. Demorou. Você já tinha que ter feito ontem. Por que eu Sobre falo isso. isso? Porque se nós visitarmos agora, se a gente sair daqui agora e a gente visitar 10 empresas, as 10 empresas não vão ter clareza, os seus líderes, os seus diretores não vão ter clareza sobre quais processos eles devem eliminar e qual o posicionamento e o plano de negócio que eles devem adotar para permanecer no mercado. Estou falando de É sobrevivência. Não estou nem verdade. falando de crescimento. Uhum. Então, no ponto de sobrevivência, você tem que ter começado em 2022. Eu levei um ano para perceber isso. Me Nossa. atrasei. Então, quem não percebeu ainda precisa Ter esse olhar. ter esse olhar Ter esse com olhar. urgência, com urgência. Não é usando o gatilho de medo, né? Que o empresário tem medo de quebrar. A gente do marketing, a gente usa muito. Põe o gatilho do medo que o empresário compra. Não é sobre isso. É sobre trazer uma consciência real e prática de que existem muitas ferramentas acessíveis e até gratuitas que muitas empresas ainda não usam e não têm consciência de que precisam usar. Mas você falou uma coisa interessante, né? Será que elas não têm consciência ou elas acham, aquelas crenças militantes que muita gente tem por aí, que elas não conseguem?
Existe essa crença, é a barreira cultural novamente. Quer Porque dizer, a gente percebe muito sim, isso, sim, muito isso. Eu dou mentoria, né, para empresas e eu olho e falo assim, caramba, essa pessoa só precisa ter essa visão disso e disso. Para ela entender que ela já está no caminho, mas muitas das vezes ela fica fica se retraindo, fica voltando, fica dando um passo atrás, né? Fica sim, se sim, sabotando porque acha que não tem capacidade. Então, assim, exato. é, o que é, na verdade, a capacidade? Eu falo sempre para as pessoas que eu faço mentoria com elas, eu falo, cara, a capacidade é aquilo que você busca. O que você está buscando se capacitar? Ah, Vivi, não tô. Então você precisa. Porque quem não está buscando, não vai achar. Quem não acha, não, quem não sabe para que lugar ir, qualquer caminho serve. Então, se você está em busca de qualquer caminho, você não tem uma meta, você não tem uma direção, você não tem um controle, você está no lugar errado na sua empresa. Exato. Então, assim, como fazer para as pessoas identificarem quais são os locais, as áreas nas empresas delas, que elas podem aplicar IA com tranquilidade, com segurança, e que ela vai conseguir ali crescer toda a estrutura da empresa dela com aquilo. Sim, eu acredito que a primeira área a ser trabalhada é a área que produz e armazena oxigênio, que é a área de vendas, né? Então, uma empresa sem oxigênio, ela vai chegar uma hora que ela vai asfixiar, ela precisa de cash flow, ela precisa de receita. Então, a área de vendas hoje, você consegue implementar processos simples, ágeis, com inteligência artificial e tecnologia que tem 5, 10 anos, para que ela possa escalar vendas de uma forma mais ágil, mais simples, mais eficiente do que ela faz hoje só com seres humanos e planilhas, vamos dizer assim. Então a gente precisa pensar nisso em primeiro lugar. Em segundo, assim, talvez antes disso, a gente precisa também conscientizar o líder. Quando o líder começa a tomar uma iniciativa de usar a inteligência artificial de forma profissional na sua rotina, os insights começam a aparecer. Verdade. Aconteceu isso comigo. Eu sou de tecnologia e não é. E É mesmo que eu verdade. não fosse, quando eu comecei a usar a IA como um segundo cérebro, eu falei: pera um pouquinho. Dá para mexer em vendas com isso? E no RH? E com as pessoas? E treinamento? É sobre isso. Eu não preciso mais agora fazer aquele processo antigo que eu faço há 5 anos. Eu posso usar a IA para. Entendeu? Os insights vão começando a surgir. Da mesma forma que lá atrás você começou a abrir a internet, você falou: nossa, tem esse site e tem Sim. esse outro. Entendeu? Então é Aham. muito semelhante a isso. Então a dica é: o líder precisa ser o promotor da tecnologia, da inteligência artificial dentro da sua empresa e ele precisa olhar para implementar isso no primeiro lugar em vendas. Nossa, perfeito. A gente vai vir aqui falando depois, viu? Tá feito o convite para a gente falar de lead, de venda, de funil, Sim, porque, olha, eu tô redescobrindo um mundo novo sim, e eu sim. quero compartilhar isso aí com o pessoal. Então, deixa aqui a tua mensagem, o teu arroba, como o pessoal faz para te encontrar, para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro. Legal. O meu arroba é Osni Souza, né? OSN de navio Y, Souza com Z, ponto IA. Fica bem fácil. É o Instagram, osnisouza.com, também a mesma coisa, né? E a Sofia é SOPH-IA. É só procurar que vai ser bem fácil de achar por causa desse tracinho que a gente colocou, né? E acho que a mensagem principal é: você que é líder de um movimento, você que é dono de uma empresa, você que está à frente de um time operacional, de um time de vendas, você precisa trazer essa mudança cultural. A hora já começou em 2022. Nós estamos há 4 anos de uma revolução e ela é uma revolução semanal e muitas vezes diária. Você precisa acompanhar essa velocidade, trazendo essa cultura para dentro do teu ecossistema. Osni, muito obrigado. Estou encantada. Prazer foi Foi um meu, prazer foi muito imenso, bom, foi muito bom bom. demais. Pessoal, compartilha aí com todo mundo que precisa entender um pouco mais como acelerar a sua empresa. Aqui tem dicas valiosas para você acelerar seus processos. Não fujam dos processos, os processos eles trazem crescimento. Então, espero Sim. você na próxima. Um grande beijo e até lá.